o tipo de coisa que depende, né, do ambiente natural vai estar relacionado a isso aqui. Até a casa da gente, os controles de praga que a gente, né, um rato, uma barata, uma coisa assim, a gente precisa ter uma compreensão básica disso aqui para funcionar. Então, quando a gente vê né, esses níveis de organização dentro da ecologia, geralmente ela começa aqui com o organismo, nas figuras, nas imagens, mas hoje, cada vez mais, as provas têm trazido o início com o átomo lá. E às vezes vocês vão achar um fluxo desse aqui, que começa nem com o átomo, começa com as subpartículas atômicas lá que compõem o átomo, né? Mas a unidade básica mínima lá, né, que a gente conhece, assim, estrutural, formada é o átomo, que é cada elemento químico lá que a gente tem lá na natureza. Esses elementozinhos aqui, no caso aqui está representado o carbono, ele forma moléculas, né, que vão fazer parte da estrutura do nosso corpo. A estrutura básica do nosso corpo inicia pelas organelas que formam as células. Então, por exemplo, mitocôndrias, lisossomos, ribossomos, tudo isso é parte das nossas células. E as nossas células formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, por exemplo, a gente tem o tecido epitelial, né, que recobre o nosso corpo todo. Esses tecidos vão formar os órgãos formam sistemas inteiros, né, complexos, que formam o nosso organismo. Então, nossas unidades funcionais aí, né, de cada uma dessas divisões aqui, se um tecido tiver com problema, ele vai influenciar todo o funcionamento de um órgão que acaba impactando o funcionamento do sistema como um todo. Então, por exemplo, se você tiver um problema lá no tecido do seu pâncreas como órgão deixar de funcionar direito, seu organismo todo não vai funcionar direito. Você pode ter uma diabetes, aí você pode ter ou algumas variações, né, dentro desses problemas em que você tem baixa produção de insulina, baixa produção de glucagon, que são as coisas que o pâncreas produz ali que controlam o nosso organismo. Assim como também existem outras substâncias que ele produz que vão influenciar ali o funcionamento do sistema digestório. Então, o organismo depende, né, dessa organização estrutural toda aqui funcionando perfeitamente bem. Assim como, né, como é que eu posso dizer, a parte viva, né, a biosfera do nosso planeta Terra depende do funcionamento todo aqui dessa rede que está mais associada, né, ao que a gente conhece dentro da ecologia. Então, como organismo, está o lobo-guará aqui, população seria o quê? O conjunto, né, de organismos da mesma espécie, tá? Então, memorizem isso, assim, essa imagem para vocês, porque isso cai muito em provas, isso é cobrado, eu já vi tanto em prova de concurso como prova de Enem, vestibulares específicos, pegadinhas relacionadas a essa organização, população, comunidade e ecossistemas. Então, a população ela é sempre indivíduos da mesma espécie reunidos ali num determinado local. Então, essa é a população de organismos. Pode ser a população de lobo-guará. Pode ser, por exemplo, a população de pombo que está vivendo na minha casa, agora infernizando a minha vida. Pode ser uma população, você pode pegar dentro de uma poça d'água, né, no seu quintal, por exemplo, uma população de uma determinada espécie de alga que vive ali, até aquela poça secar. E aí, dentro, né, do contexto dos ecossistemas, você tem as comunidades, que seriam o quê? As diferentes populações de organismos. E aqui, gente, pode ser planta, pode ser bicho, pode ser micro-organismozinhos lá, e pode ser dentro do ambiente aquático, né? Comunidades distintas ali de várias populações interagindo. Isso aqui que compõe uma comunidade. E dentro, né, dos ecossistemas, que essas comunidades estão lá organizadas. Uma árvore, por exemplo, você pegar uma árvore imensa lá da floresta amazônica, ela tem todo um ecossistema contido dentro dela, de organismos. A gente pode até falar dentro do bioma amazônico e tal, mas uma árvore de 40, 50 metros de altura, ela tem uma copa enorme. Se você começar a pesquisar, você descobre que tem pássaros que vivem praticamente só naquela árvore ali, com pouca circulação além dela, faunas inteiras, assim, de invertebrados, besouros, formiga, traça, tudo que vocês pensarem numa única árvore. Então, o ecossistema, quem vai determinar o tamanho dele é o pesquisador, é quem está fazendo a observação. Então, seu ecossistema é o quê? Uma poça d'água, com todas as comunidades que tem dentro dessa poça d'água? É um rio inteiro? É uma bacia hidrográfica inteira? Né? É uma floresta inteira que você está considerando seu ecossistema? Ou é só uma árvore? Ou é só uma moita? Depende do que você está observando, porque se for organismo microscópico, às vezes uma folha pode ser um ecossistema inteiro. Né? Se for bactérias, fungos microscópicos ali, o seu raio de observação vai variar. Então, a gente não pode confundir ecossistema com bioma. Quando a gente está falando de bioma, as pessoas tendem a confundir. Bioma
fitofisionomia, né? São similaridades específicas em uma determinada região, e dentro desse bioma você tem milhares de formas diferentes ali que você pode observar ecossistemas. Tá? Então, por exemplo, a floresta amazônica, a Amazônia não é um ecossistema, ela é um bioma. Né? A designação correta é essa. E dentro dela você pode fazer a observação do ecossistema, considerando ela inteira ou considerando uma folha dentro dela. Tá? Claro, essa parte aqui. E aí, se não tiver, dá um grito aí, tá, gente? E aí, dentro, né, juntando todos esses ecossistemas no planeta Terra inteiro, a gente tem o que a gente chama de biosfera, daquelas 4 esferas da Terra, né? A atmosfera, a atmosfera, a parte, né, de ar, hidrosfera, todos os ecossistemas aquáticos, lagos, rios, geleiras, litosfera, que é solo, com a parte superficial lá do manto, forma todas as rochas, né? E a biosfera, que é a parte viva da Terra. Então, essa é a organização que a gente vai ver, e muitas vezes cai isso aqui, é bem simples, na verdade, né? Mas falta a gente dialogar um pouco sobre eles e compreender. E aí, dentro, né, desse contexto aí de observação, a gente tem que dividir dentro dos ecossistemas os componentes abióticos e bióticos. Muito foco aqui sempre, tá, gente, na palavra como ela é escrita. Então, esse prefixo bio significa vida. Então, bióticos são os fatores vivos ali dentro do ecossistema. E abiótico, A aqui significa não. Então, são não vivos aqui dentro do ecossistema. Então, a gente pode considerar, por exemplo, a luz solar, que é fundamental, né, na maioria dos ecossistemas que a gente conhece. Ela é um componente abiótico. Os gases, água, minerais, tudo isso aqui, os nutrientes, eles estão dentro dos componentes abióticos. Então, por exemplo, se você estiver observando peixes na lagoa aqui, da Lagoa Central de Lagoa Santa, dentro dos componentes abióticos, até rochas do fundo da lagoa ali são importantes, rochas, raízes e tudo, porque são refúgios que os peixes utilizam para esconder de um predador, para reproduzir. É um componente abiótico, pertence ao ecossistema, ele aumenta ali a variedade de espaços que podem ser ocupados, né, de diferentes maneiras por aqueles organismos, mas não é diretamente um organismo, uma coisa viva que está interagindo ali. Aí, dentro dos bióticos, a gente tem os organismos, né, que fazem parte, e aí a gente tem as diferentes classificações aqui de organismos, e a gente não pode esquecer dos organismos vivos, que a gente não se importa muito normalmente, que são os decompositores. Quem são os decompositores? São fungos e bactérias. Os organismos vão pegar a matéria orgânica ali e vão transformar ela em componentes inorgânicos e devolver para o solo. A gente consegue focar bem essa noção dos decompositores quando a gente pensa assim, num pedaço de madeira apodrecendo no quintal, aí dá aquelas orelhas de pau. Aquilo ali são fungos, né? São decompositores. Às vezes também o cocô de vaca lá, né? Esterco lá, aí cresce lá que é cogumelo branquinho, né? Para quem já foi em passa, assim, cheio de esterco espalhado, costuma ver na época de chuva. Esses cogumelos são nada mais do que fungos que estão brotando ali, né, na matéria orgânica. O esterco, matéria orgânica pura, né? Fezes de vaca. A madeira apodrecendo, rico lá a matéria orgânica. Só que se não, o fungo e as bactérias que estão ali, a gente não está vendo, né? Eles estão decompondo aquilo ali. Se eles se por acaso eles deixassem de existir no ambiente por alguma razão, uma falta de umidade, ou um veneno que exterminasse eles, alguma coisa assim, aquela matéria orgânica ela não é decomposta. Ela fica aprisionada ali muito tempo. Ela não entra para o ciclo de nutrientes ali. Ela não vai conseguir se transformar, né, em uma matéria inorgânica para ser absorvida ali pelas raízes das plantas. Então, nitrogênio, fósforo, nutrientes que as plantas precisam para crescer. Então, vai com o tempo empobrecendo o solo, cada vez mais, mais e mais, e aí as plantas não produzem tão bem, e aí isso pode ser não só o solo, pode ser a água também, pode ser outro tipo de ambiente. E aí os produtores primários lá, que são as plantas, organismos capazes de realizar fotossíntese, não aumentam, né, não crescem como cresceriam. Aí toda a cadeia trófica é alterada ali. Então, as mudanças climáticas, por exemplo, elas podem até alterar esse padrão de decomposição e afetar diretamente essas coisas. Então, quando a gente fala em ecossistema, fala que os ecossistemas são sensíveis, é isso que a gente vem a dizer, né? Cada componente ali dele é fundamental para a manutenção do equilíbrio. Mexeu em alguma coisa, desequilibra. Desequilibra muito, o ecossistema vai se restaurar?
Bom, varia, né? Depende do que a gente está impactando. Não vou entrar muito nisso, que senão eu conto uma história de 2 horas para vocês, eu não chego lá na frente. E aí, outra coisa dos ecossistemas que a gente tem que falar é o habitat natural. Eu escolhi aqui umas bichinhas que todo mundo com certeza já viu aqui em Lagoa Santa, que são as capivaras lá da Lagoa Central, né? Nós temos uma população de capivara, não sei quantas são hoje em dia, tem muito tempo que eu não paro para contar elas, mas é um bocadinho, né? Umas dezenas. Elas reproduzem todo ano, tem um monte de porquinho lá bonitinho crescendo, né? Aqueles capivarinhos bonitinhos. E o habitat natural delas, né, o local de que elas vivem, que elas se reproduzem, que elas se alimentam, que elas dormem, é a Lagoa Central e em torno dela. Então, essa designação habitat se refere o habitat, né? Vocês vão achar as duas pronúncias, correto seria o habitat. Elas dependem desse ambiente, desse local. Aí, local é o habitat. Aí a gente tem que diferenciar de nicho ecológico, que é uma outra palavrinha que a gente vai aprender já já. Mas o habitat delas é ali, onde elas encontram tudo que precisam e sobrevivem bem, óbvio, né? Estão reproduzindo, estão mantendo a população delas ali equilibrada naquele ambiente. E é um bicho que é, depende, né, dessas fontes de água, assim, para se esconder, para se alimentar, para reproduzir. É um bicho que pode conviver com seres humanos ali de forma até relativamente pacífica. Por isso que estamos sobrevivendo até hoje nesse local. A gente pode avaliar o hábitat de vários organismos. Então, assim, a gente pode pensar, por exemplo, num pardalzinho que fica no quintal da gente. Ele vai ter uma área de abrangência em que ele vive ali. Então, ele vai ter um lugar que ele vai nidificar, que ele vai chocar, vai ser o ninho dele. Ele vai ter os lugares que ele vai se alimentar ao longo do dia. E, de noite, ele vai ter o lugar lá de descanso, que geralmente é próximo do ninho. Então, esse é o habitat natural do pardalzinho. Você vai ter espécies que têm hábitats gigantescos, assim. Então, se alguém aqui já viu aquelas migrações, aquelas coisas lá do continente africano, aqueles mastofauna de lá, né, mamíferos de imenso porte, elefantes, rinocerontes, etc. Aí tem as zebras junto, girafa, não sei mais o que. Eles ocupam áreas de centenas, milhares de quilômetros às vezes, porque eles migram e vão de uma área que eles sobrevivem, né, no período de chuva para outra que eles sobrevivem no período de seca, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente também tem animais que têm uma grande área de ocorrência, principalmente aves. Né? Então, às vezes, o bicho reproduz no Brasil e na outra época do ano ele vai para outro país, né? Atravessa, às vezes, até a fronteira geográfica, né, que a gente impõe, né? Não é para o bicho, às vezes, não faz diferença. Mas a gente tem espécies que ocupam grandes áreas, mas não tão grandes. Então, por exemplo, se você pegar uma onça pintada, ela ocupa uma área de vários quilômetros, né? Um macho. É, ele circula ao longo dos dias, né? Ele vai andando e circulando essas áreas todas. Ele não vai conseguir sobreviver em áreas muito menores que isso. Se você colocar ele num fragmento muito pequeno, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai começar a circular fora desse fragmento. Aí ele dá um rolê numa fazenda, acha um bezerro, come, acha um galinheiro, invade, come as galinhas todas. Aí alguém vai lá, mata a onça, porque a onça está invadindo. Na verdade, a onça está ocupando, que é o habitat dela, que ela considera, né, o que é natural. Lá no sistema nervoso dele tem a mensagem, né, mais ou menos como é que eu posso dizer, da noção espacial para ele, e ele está rodando, geralmente o macho, né, rodando nesse ambiente, ocupando esse ambiente, explorando o alimento que tem nesse ambiente. Como a gente vai lá e arrebenta com as áreas de mata e constrói as casas, né, vai para a questão do desenvolvimento, que é necessário, né, não é para a gente ir para o mato viver debaixo de uma tapera de bambu, mas como a gente fragmenta muito e a gente não pensa, né, nesses outros organismos aí que precisam circular nessas áreas, o que acontece é que, vez ou outra, a gente se mete com eles sem querer querendo. Na minha casa aqui, por exemplo, direto aparece serpente peçonhenta. Então, coral, jararaca, minha vizinha achou dentro da lixeira uma cascavel. É um bicho que está ocupando o habitat natural dele, está indo atrás de recurso, está indo atrás de alimento, está indo atrás de espaço. A minha casa simplesmente ficou dentro da área de expansão que esse bicho consegue ocupar. Então, essa noção de habitat natural, ela pode ser meio complicada quando o homem entra em atrito com a natureza. Exatamente porque o animal, ele não sabe esse limite que a gente tem, né? Daqui para cá é cidade, daqui para lá é mato, é onde você vive. O bicho não tem isso. Então, quando a gente fala natural, é natural mesmo, porque o organismo do bicho, ele vai naturalmente ocupar aquilo que ele foi, né, ao longo da evolução, selecionado para ocupar. E aí, eu vou juntar essa noção de habitat natural para a gente entender a noção de nicho, né, ecológico
que um bicho ocupa. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa, uma figura assim meio estranha, mas é bem simples a gente entender. Vou explicar com calma para vocês verem. Esses aqui seriam os pontos de ocorrência de um determinado organismo. O que que nos estudos da área de ecologia a gente costuma muito fazer? A gente pega os pontos de ocorrência, vamos supor que a gente rodou toda uma área de vegetação, Serra do Cipó inteira, e marcou lá onde ocorreu uma determinada planta que está super ameaçada de extinção. Aí a gente entende isso, pontua lá né, com as coordenadas geográficas. Aí a gente vai buscar as variáveis de ocorrência daquela localidade. Lógico, essas aqui são exemplos, né? Temperatura, precipitação, que é a chuva, e altitude do local. Mas aí você coloca outras coisas aqui, tipo de solo, por exemplo, ou às vezes outras espécies que ocorrem, alguma coisa assim. E aí você determina onde eles ocorrem, qual tipo de condições ambientais que existem. E nesse local você coloca todas as condições ambientais que estão ali e avalia quais são necessárias para essa espécie lá que está pontuada aqui ocorrer. Aí olha só, você gerou manchas. Nessas manchas aqui você espera encontrar essa espécie. E geralmente bate uma coisa com a outra. A espécie está ocorrendo onde as condições para ela ocorrer existem. Mas às vezes a gente depara com uma situação em que às vezes ela está ocorrendo só aqui, mas ela poderia ocorrer aqui também. O que aconteceu para ela não ocorrer aqui mais? Aí você vai estudar por que não existe populações daquele organismo aqui. O que aconteceu para não existir? O fato é que, embora a gente defina um local de ocorrência dessa espécie, o que a gente está considerando aqui é um nicho ecológico dela, porque não é um local, é um local que oferece condições adequadas aqui de, né, não só isso aqui, né, temperatura, precipitação, altitude, mas condições de sobrevivência. Às vezes a umidade do ar do local, a presença de um rio, a presença de uma outra espécie, condiciona isso aqui. Por exemplo, com a planta, às vezes só vai ter o polinizador para essa planta nessa mancha aqui, ó. Às vezes é um beija-florzinho lá que só existe aqui. Aí se não existe ele aqui, não adianta. Essa planta não vai proliferar aqui, porque não tem o polinizador dela. Então, a natureza tem esses equilíbrios, né? Então, o habitat é o local. Você vai encontrar eles por aqui, com uma série de condições aqui externas, né? Que você vai ver, tem um refúgio, tem isso, tem aquilo, tal. Mas as condições ali, elas são muito mais importantes. Se não tiver as condições que o organismo precisa, o nicho não é praticável. Então, o nicho ecológico, NICHO, o nicho depende disso aqui. E aí eu vou falar para vocês rapidinho aqui de uma coisa bem interessante que é referente, né, a esse conjunto de condições ambientais que podem determinar a ocorrência de uma espécie. Esse aqui é uma arara azul, né, um casal de arara azul lá do Pantanal. É um bicho, não é aquela ararinha lá, não, mas é uma arara também bastante ameaçada. É um bicho que chocava em oco de árvores. E assim, isso não é um bicho pequeno, não, tá, gente? Imenso esses araras. E ela chocava em oco de árvore e dependia desse oco de árvore para chocar. E as populações começaram a ficar bem pequenas, esse bicho estava quase desaparecendo. O pessoal foi estudar lá, um grupo de pesquisa bem assim, como é que eu posso dizer, bem eficiente, e avaliou, percebeu que o problema realmente eram os ninhos, era o que mais estava faltando para elas, porque é um bicho muito grande. Então, você imagina um bicho bitelão desse, com uma cauda desse tamanho, o tamanho da árvore, para ter um buraco nessa árvore que cabe esse bicho dentro. Tinha que ser árvores imensas. E aí, com o desmatamento, principalmente para extração de madeira, essas árvores são muito visadas, né? Elas acabam desaparecendo. E aí, esses animais que dependem desses locais para chocar, vão desaparecer junto. E nesse projeto lá da Arara Azul, eles né, fizeram toda uma proposta e a fonte, né, a verba foi utilizada com foco na construção dos ninhos. Então, foram construídos esses ninhos aí que estão à direita e na parte de cima. Ninhos são bem grandes essas caixas, tá? E foram instaladas no alto de árvores lá para acompanhar a nidificação desses bichos, o uso deles para fazer ninho. E aí, no primeiro ano desse projeto, né, após a colocação dos ninhos, o pessoal ficou arrasado. Por quê? Eles chegavam no ninho para avaliar quem estava lá, tinha gambá, coruja, rato, não sei das quantas, menos arara. Tinha pouquíssimos ninhos que tinha arara dentro. Eles não entendiam o que tinha acontecido, né? As araras não gostavam do ninho, o que rolou, né? Meu Deus, tanto dinheiro investido, tanto estudo, né? Anos e anos de pesquisa e quem estava usando o ninho não tem nada a ver, né? Aí, beleza, só que eles continuaram, né? O projeto visava continuar o monitoramento a longo prazo desses bichos. Aí, quando eles foram observar
após o período, né, que eles faziam ninho, reproduziam, tinha filhotes, estava lotado de filhote delas na população. A população tinha aumentado, tinha aparecido muito filhote. Mas o que aconteceu? Eles não usaram o ninho, de onde veio, né? O que ocorreu? Esses ninhos, que as araras não curtiram muito, só algumas, viraram o local preferido lá das corujas, do rato, gambá, não sei mais quem que é, que não estava usando, que estava usando antes o oco das árvores. E aí eles pararam, as araras pararam de ter que disputar os ninhos com esses bichos, porque esses bichos começaram a ocupar os ninhos que eram para elas. E os ninhos naturais, que eram de ocos de árvore, começaram a ficar mais disponíveis para elas, e elas conseguiram chocar normalmente e nidificar. Então, assim, olha para vocês verem, um recurso, que é o local de fazer ninho, mudou completamente a história desses bichos. E aí eles agora conseguiram aumentar, esse é um estudo de muitos anos atrás, eles já conseguiram aumentar bastante a população delas lá, melhorou bem a situação, e bem específico. Mas para a gente ver, né, que às vezes uma coisa faz toda a diferença para o organismo existir ali. Então, a presença dessas árvores de grande porte, que tinham esses ocos de árvore, era uma das condições mínimas para a existência dessa população lá. A partir do momento que isso foi oferecido de novo em grande, né, em número maior, permitiu que esses bichos sobrevivessem. Aí eu vou falar com vocês agora um pouquinho das cadeias alimentares e teias alimentares para a gente responder o PET 1, que a gente finaliza essa partezinha aqui. Para a gente compreender essa parte de teias e cadeias alimentares, a gente tem que entender esses termos aqui. A gente tem organismos produtores. Esses organismos produtores, eles são aqueles que vão utilizar uma fonte de energia para produzir biomassa. Nossa Senhora, né? O que é isso? O que ocorre? Você pega um feijãozinho, põe lá no algodãozinho, quando você está lá no prézinho, né? Joga água. Aquele feijãozinho, primeiro ele vai dar uma plantinhazinha pequenininha, que é do próprio feijão, né? A semente murcha ali e tal. O próprio caroço tem energia ali para aquela plantinha crescer e abrir as primeiras folhinhas. A partir desse momento, se você botar essa plantinha na terra, ela vai crescer e vai virar lá um pé de feijão. Ela puxa a energia da semente, né, retira a energia da semente que está ali, né, sob a forma para poder, que são as estruturas que ela vai precisar para crescer sozinha depois. Como que ela vai crescer sozinha depois? Ela vai tirar água do sol, que é exatamente a luz solar. Então, planta que faz fotossíntese, se você colocar no escuro, ela vai morrer. Né, leva um tempo, mas ela vai morrer. Por quê? Porque para produzir energia, né, fazer com o acúmulo de biomassa crescer, essa planta precisa de luz solar. Não é só planta coqueiro, planta flor, lá, pé de tomate, pé de couve que produz energia, né, a partir de luz solar e tudo mais. A gente tem plantas que a gente não está acostumado a ver a olho nu, que são as algas. Então, por exemplo, quando você chega numa lagoa, está toda aquela cobertura verde, não falo de folhas, não, a água está verde, né? Um aquário, por exemplo, que você fica sem limpar, uma piscina que fica muito tempo sem limpar, vai ficando verde. Aquilo ali são algas que estão proliferando ali. A coloração verde da clorofila que está lá, né, na pequena estruturazinha delas. Então, muitas vezes microscópicas, mas fundamentais para a produção de energia nos ecossistemas aquáticos. Tem planta aquática também, né, que cresce ali em cima da água, essas plantas, principalmente essas plantas danibrégias, que a gente conhece muito, né? Mas na água a gente tem demais essas microalgas lá, minúsculazinhas, que são super importantes, que é o fitoplâncton, geralmente, que a gente chama, né? Está até representado aqui embaixo, dentro dessa bolinha aqui. E aí, esses são os produtores. Sempre que pensar em produtores, vocês pensam em organismos autótrofos, né? O que é autótrofo? Ai, que palavra feia, né? Os autótrofos são aqueles que conseguem, aí a gente fala sempre assim, conseguem produzir a própria energia. Na verdade, eles pegam uma energia externa para extrair, né, dela, de uma fonte externa, a energia que eles precisam para acumular substâncias ali através do metabolismo deles. Então, a planta utiliza a luz solar para realizar a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Ela vai conseguir produzir ali, né, glicose, que é como é que pode dizer? Um açúcar, né? Na verdade, é um carboidrato,
a partir, né, do ciclo de Krebs lá, toda aquela viagem louca que vocês ainda vão ver, que é basicamente a fotossíntese. A mesma coisa as algas fazem. Existem bactérias que também fazem fotossíntese e existem bactérias que fazem quimiossíntese, que é um processo que vai utilizar algumas substâncias para geração de energia também. Todos são produtores, são a base da cadeia alimentar. Então, aqui é super importante a parte dos produtores, que se faltar o produtor, você impacta a cadeia toda aqui. Se você contaminar o produtor também, com alguma substância química que é tóxica que esteja na água, você contamina a cadeia trófica inteira também. A gente vai ver que tem questões sobre isso. Aí, depois dos produtores, a gente tem os consumidores primários, que são o quê? Os herbívoros, os que se alimentam de plantas. Então, pode ser um peixe aí, herbívoro, né, que come planta. Oi, tô vendo que tem alguém com o áudio ligado. Ou é só eu? Não, só sou eu mesmo. O áudio tá dando tilt. Então, os. Deixa eu ver se é aqui. Dentro da água lá, os microscópicos lá no meio deles também tem zooplâncton, são bichinhos lá microscópicos que se alimentam das alguinhas microscópicas. Então, muitas vezes, a gente não está enxergando, mas tem lá uns bichinhos também que são herbívorozinhos. E tem, né, um coelho é um herbívoro, um caramujo é um herbívoro, aquela lagarta comendo a couve lá é um herbívoro. São organismos que se alimentam aqui dos produtores, das plantas, das bactérias, do fitoplâncton, do que for. E aí, tem aqui uma larvinha de inseto aqui que está representada, vocês podem pensar no mosquidadengue, por exemplo. A larva dele é um consumidor primário, se alimenta de fitoplâncton. E aí, disso, nós partimos para os consumidores secundários, que aí são os que vão se alimentar dos consumidores primários. Aí a gente tem várias opções aqui também, né? Então, o sapo que come a larva de inseto ou inseto, peixe carnívoro que come peixe herbívoro, a tartaruga, cágado, outros bichos tantos que vão estar ali na água convivendo, né? Com esses consumidores primários e se alimentando deles. E, por fim, os consumidores terciários estão representados aqui por essa ave aqui que comeria esses outros organismos. A gente poderia colocar aqui também o ser humano nessa posição, né? A gente come rã, né? Eu nunca comi, mas tem gente que come. Diz que é muito bom, tem gosto de frango. A gente come peixe, né? E tem gente que come cágado também. Então, a gente poderia estar no lugar dessa ave aqui, por exemplo. E pode ter aqui um consumidor quaternário também. Pode ter vários outros consumidores aqui numa determinada cadeia trófica. Aqui poderia ter, por exemplo, um gavião que comesse, ou um jacaré que comesse essa ave aqui, né, seria um consumidor acima dele aqui. O fato é que pode ir mais longe aqui, a cadeia trófica, mas a gente está representando aqui, na verdade, uma teia trófica. E eu vou mostrar para vocês adiante a diferença, né? Na teia trófica a gente tem mais componentes e um mesmo organismo aqui pode estar tanto como consumidor aqui, quanto consumidor cá da primeira parte, quanto consumidor aqui. Então, tem várias formas aqui de representar essa questão de um alimentando de outro e o fluxo de energia que vai passando aqui. Por fim, por último, antes da gente passar para o slide seguinte, a gente tem os decompositores. Esses são os organismos que vão decompor a matéria orgânica, que vai caindo aqui, e fazer com que ela volte, né, como na forma inorgânica, para o ciclo de nutrientes. Então, o peixe que morreu, ele vai para o fundo, vai ser decomposto por bactérias, né, e fungos que vão deteriorar aquele organismo dele. Isso vai ser liberado na água, esses nutrientes, e vão virar o quê? Nutriente para a raiz da planta, que vai absorver e que vai mantendo isso aqui na cadeia alimentar, ou na teia alimentar. Então, aqui, não ficou faltando o chapeuzinho aqui. Sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro é a representação da cadeia alimentar. Então, você vai direto aqui. Esse organismo come o produtor, que é autótrofo, que esse organismo vai comer esse consumidor primário, e depois você tem o consumidor terciário, quaternário e por aí vai. Então, sempre a gente vai ter um autótrofo na base da cadeia alimentar e a partir do autótrofo, todos aqui são heterótrofos, que são consumidores. O que são heterótrofos? Organismos que não produzem lá, né, a própria energia, a própria biomassa, então eles precisam se alimentar de outro organismo, que é o caso, né, de todos os consumidores aqui.
Então, heterótrofos, eles nunca vão ser a base aqui da cadeia alimentar, sempre autótrofos. Memorizem isso que ajuda bastante. E as teias alimentares, você vai ter várias cadeias alimentares representadas aqui, interligadas, né, comunicando entre elas. Vários organismos aqui que podem fazer parte, inclusive, de uma ordem diferente aqui de consumidor, dependendo da circunstância. Então, a gente, por exemplo, nós somos onívoros, nós comemos tanto plantas quanto carne, né, de animais. A gente tem outros animais onívoros, tem porco do mato, várias espécies de primata mesmo, de macacos, que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. Então, eles são tanto consumidores de primeira ordem, como consumidores aqui de outras ordens. Eles seriam mais bem representados em teias alimentares, tá? E aí, sim, aqui está falando o seguinte, são raros os seres vivos que se alimentam apenas de uma única espécie, isso é correto. Essa coisa muito específica de um tipo de organismo se alimentar só de um outro organismo, ele é muito complexo na natureza, porque se um organismo diminuir a população ou desaparecer, o outro acaba desaparecendo também. Então, geralmente, os organismos se alimentam de uma variação ali, né, de tipos de espécies, e isso facilita até para ele achar o alimento mais facilmente. Então, pegar uma cobra, uma serpente, vai se alimentar de ratos, de inseto, de outros répteis, tipo um calango, um bicho assim, isso facilita ela encontrar o alimento. Mesma coisa coruja, mesma coisa raposa, mesma coisa lagarto. Se alimentar só de uma espécie, nossa senhora, né?